Imagina que legal, você está pensando em escrever um livro, mas acontece o que acontece com muita gente, que é você tem um livro para escrever e aí você surge com uma ideia para um segundo, e aí você tem um livro mais ou menos incompleto que você começou há 5, 10 anos, quando você era mais jovem. Como é que você faz para escolher? E antes, como é que você faz para ter a clareza de pensamento necessária para fazer a escolha entre que livro que você vai escrever nesse momento? Você também não se decide entre agradar o leitor ou ser fiel ao próprio estilo, né? Fazer concessões ou não. Você não consegue se decidir em até que ponto você deve afirmar as suas pautas numa negociação de um contrato editorial. Você acorda cansado e não consegue se decidir se você escreve mesmo assim ou se você descansa. Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 117. A gente vai conversar hoje sobre como construir uma maior clareza de pensamento para que você possa fazer escolhas melhores e garantir situações que sejam favoráveis a você. Antes de começar, eu queria dizer que a gente pulou um episódio, né? A gente não pulou um episódio, a gente não publicou, a gente tem uma regularidade de quinzenal no Prelo e faz um mês que a gente não publica um episódio, faz 4 semanas. Isso se deu por conta do projeto 10 anos e 10 dias, que foi um convite para que você participasse escrevendo, né, numa situação desfavorável, ou seja, você não está numa ilha, você tem responsabilidades, às vezes você tem pessoas para cuidar, você tem um trabalho que te toma, você pode ter 1000 projetos em paralelo, e foi o meu caso. Eu abracei esse projeto, escrevi 10 crônicas, né, 10 crônicas de viagem, 10 crônicas de chegada a esse lugar estrangeiro. E foi um baita de um exercício, foi muito difícil de fazer, acho que não por serem 10.000 palavras ou qualquer coisa do gênero, acho que 3 semanas é o suficiente para escrever 10.000 palavras, mas eu acho que tem a questão de escrever 10.000 palavras apresentáveis, publicáveis, num contexto de aclimatação, de adaptação a um lugar novo e sem uma preparação. Sem um preparo prévio, sem uma estipulação de um projeto daquilo que eu queria escrever. O objetivo era justamente se lançar, fazer e entregar e discutir, né, o que eu poderia fazer de diferente, o que eu achei que foi bacana, o que não foi bacana. E aí algumas coisas realmente ficaram assim, um pouco paralisadas. Então o Prelo acabou ficando, né, em pausa, foi pausado. O meu estudo do francês também, que eu faço estudo francês, como se você que acompanha o Prelo, você já sabe disso. Eu dei uma pausada nisso, né, para poder seguir com esse projeto de escrita. A escrita, eu acho que ela, embora não seja, raramente seja urgente, ela é uma prioridade. Então, eu acho que faz um sentido, tem um sentido fazer isso, além de ser uma celebração dos 10 anos, né, de pensar assim, onde estamos, né? A gente escreve para saber onde estamos, né? E uma das coisas que de fato impediu, né, que eu publicasse um episódio como esse foi justamente uma situação imobiliária da qual a gente uma situação imobiliária que a gente está enfrentando agora, né? E de uma série de decisões, de uma dificuldade de tomada de posição em relação a isso. A gente se mudou, a gente veio para Lyon, que é uma cidade na França, e lá pelas tantas a gente começou a nutrir o desejo de ir para um lugar menor. Isso assim, recém-chegados na França, a gente foi um pouco mais ambicioso e falou, não, vamos fazer uma migração dentro da migração. E aí a gente conheceu uma cidade menor, uma cidade ao pé dos Pirineus. Quem acompanhou as crônicas dos 10 anos e 10 dias sabe do que eu estou falando. E a gente resolveu fazer essa mudança. Então a gente está nesse processo de encontrar... A gente quase encontrou um apartamento aqui em Lyon, que já é uma coisa por si só muito difícil. Então a gente falou, não vamos ficar nesse AP excelente aqui, vamos procurar um outro numa outra cidade. Então surgem dúvidas, né? Você está num momento de... você não está na sua casa, a sua rotina está
tá do avesso, né? E você tem que fazer escolhas, né? Tomar decisões, né? E para isso você precisa ter clareza de pensamento, porque uma escolha, não uma escolha errada, porque de fato assim, existem escolhas equivocadas, mas uma escolha equivocada pode te dar muito mais trabalho lá na frente, né? Pensar entre escolher um imóvel mobiliado ou não mobiliado, né? A distância entre as duas cidades da França é de 500 quilômetros. Então, eu vou contratar um serviço de mudança das coisas que a gente já tem aqui, ou a gente vai alugar uma van, né? Sendo que eu nunca dirigi na França, e muito menos dirigir uma van, e muito menos dirigir uma van na França, né? Se mudar logo, seja correr e ir para um outro lugar, ou definir uma data para mudança e tal, e se organizar, né? Procurar já um lugar de Lyon, né, à distância, ou esperar alugar um Airbnb ou o que quer que seja, esperar para procurar quando a gente chegar efetivamente numa cidade pequena. Tudo isso, em algum momento, nos paralisou, né? Nos tomou de assalto, assim, essas indecisões, né? Meio que... E deixou a gente numa situação muito, muito difícil, né? E quando você está numa situação difícil como essa, você não dorme tão bem, você fica mais irritadiço, você não consegue pensar com tanta clareza quanto seria o ideal. E daí a gente parte justamente para a ideia de que, né, quando a gente fala de tomada de decisão, de escrever, de compor, de escolher o nome dos nossos personagens, de pensar nos estratos de complexidade de uma narrativa, dos arcos, né, como é que você vai revisar, a gente sempre supõe algo que a gente não pode pressupor, né, que é justamente uma base da clareza de pensamento e de tomada de decisão. Ou seja, um lugar mais ou menos regular, mais ou menos fixo, a partir do qual a gente escolhe, a gente opina, a gente se assenta como autor, né, como autora. Autor e autora da nossa vida, das coisas que a gente faz. Um autor, uma autora são ousados. A gente precisa, para escrever um livro, de uma certa ousadia para inventar. Inventar exige uma certa confiança, exige uma certa clareza, né? Não ideal, não perfeita, não regular e sempre, mas assim, alguma coisa a gente precisa sim estipular para a gente, né? Fica muito difícil, né, de plantar um jardim numa ilha, numa avenida movimentada. É possível? É possível, mas aí você precisa de um plano, você precisa estabelecer certos critérios, né? Você precisa de um horário, você precisa saber o que aquela terra precisa de vitamina, de nutrientes e tal, né? Que sementes que você pode plantar, que sementes que você não pode plantar. Tudo isso é uma grande metáfora para o nosso livro, para o livro que você vai escrever, para o projeto criativo que você vai fazer, né? E quais são as bases da clareza de pensamento, de uma tomada de decisão? Em primeiro lugar, a gente precisa criar um espaço mental de serenidade. Criar um espaço mental de serenidade. Né? Certo? É isso. A gente vai precisar desse espaço mental. Né? Esse espaço mental, ele pode ser um cantinho. Ele não precisa ser a tua casa inteira. Ele não precisa ser o seu quarto. Eu estou, mais uma vez, sendo metafórico aqui, tá, gente? Ele pode ser um cantinho, no sentido de que ele pode ser... Ele não vai... você não... Acho que dificilmente você com quem eu estou falando é uma monja, é um monge que está num monastério, né, ouvindo os pássaros, né? Isso não está acontecendo, né? Então provavelmente você vai ter que criar um cantinho seu, um altarzinho seu para encontrar essa serenidade. Pode ser um canto na casa, né? Ou seja, é um canto dentro da sua cabeça ou é um espacinho na sua agenda, né? A partir desse espaço você vai elaborar um plano. Eu vou fazer isso, né? Muitas vezes eu vou fazer isso, você precisa desse espaço mental, você convive com esse espaço mental, essa confusão, ela vai se diluindo, as coisas vão decantando, né? E você faz silêncio, e aí você dorme, né? No que você acorda, você muitas vezes tem essa decisão tomada. Então você elabora um plano, com base em hipóteses. Bom, se eu fizer isso, pode acontecer tal coisa. Se eu for por aqui, pode ser que eu vou enfrentar essa ou essa dificuldade, né? Isso é com tudo na nossa vida. Em terceiro lugar, você consegue reunir dados, ou seja, você se põe em ação
que é fundamental que isso ocorra, porque nenhum plano prescinde da ação. Então você se põe em ação e você coleta dados a partir dessa ação. E aí o que você faz? Retorna ao espaço, ao lugar da formulação dos planos. Né? E isso é um detalhe, né, interessante, porque o que acontece? A gente se lança para o mundo. Né? Eu quero fazer isso. E os acontecimentos sempre nos desorganizam. Os acontecimentos nos desorganizam, porque qualquer mudança, de alguma maneira, nos desorganiza. E como que a gente faz, então, para tomar uma atitude, partir para a ação, retornar ao espaço mental da serenidade e se reorganizar dentro desse espaço mental? Né? E a partir daí você consegue identificar as decisões que são equivocadas, as decisões que são boas escolhas, são boas decisões, né? E muitas vezes é claro que você tem más decisões que têm bons resultados e tem boas decisões que têm maus resultados. Né? Então, por exemplo, a gente tomar uma decisão de ir para uma cidade menor, a médio prazo é uma decisão excelente, ela é uma ótima decisão. Agora, tudo se complica, né? A partir do momento em que você toma essa decisão, sabe? Você tem que resolver outras coisas, essa coisa do mobiliado, do não mobiliado, então eu vou ter que comprar tal coisa, não tem essa loja na cidade onde a gente vai. Ou seja, é um nível de complexidade alto, né? Para uma decisão como essa. Ela é boa, mas o resultado imediato é uma desorganização total, né? Assim como eu posso pensar, puxa vida, talvez o momento dos 10 anos e 10 dias, ideal se fosse em agosto ali, fosse em julho, né? O momento em que eu estou mais organizado e tal. Então, e mesmo uma decisão dessa, eu acho que eu poderia ter feito isso mais adiante. E mesmo isso tem bons resultados, porque escrever 10 mil palavras para se orientar, né, para estabelecer uma conversa, uma comunidade com você e com os seus colegas de escrita, é uma boa coisa. Né? Ou seja, nem tudo o que desorganiza é ruim, não é? E nem tudo que organiza também é bom, porque muitas vezes a gente fica num lugar extremamente seguro, né? Extremamente confortável, mas esse conforto não te faz perguntas, não te lança desafios, né? Não te ensina coisa alguma. Então, eu acho que isso é uma coisa a se levar em consideração. Pois é, estou falando aqui das bases da clareza de pensamento e da tomada de decisão e da construção de um espaço mental. Como que eu consegui construir num lugar sem teto, né? sem casa, sem uma casa fixa, sem um escritório regular, como que eu consegui criar uma casa interior, né? Como que eu fiz para me manter mais ou menos de pé e mais ou menos seco na tempestade? Como que eu fiz para criar um jardim, né? Criar esse espaço mental? E aí eu vou falar de algumas coisas que você pode fazer, algumas coisas podem fazer sentido para você, outras podem não fazer sentido, você fique à vontade para tomar o que você quiser dessas coisas que eu fiz, incorporar outras, né? Fique à vontade para escrever para mim, me dizer o que você costuma fazer para garantir esse espaço mental de serenidade, mesmo em momentos de turbulência. A primeira atitude que eu fiz, tem algumas semanas que eu estou fazendo isso, é retomar o zazen. Zazen não é senão você se sentar durante alguns minutos de manhã, de preferência, logo assim que se acordou, né? Se sentar no chão ou se sentar numa cadeira, assumir qualquer posição que seja confortável para você e fechar os olhos, prestar atenção na respiração, prestar atenção no corpo, fazer uma varredura corporal, né? Estar presente no momento em que o pensamento se distancia, você começa a pensar nas providências, em outras coisas, você retorna para atenção ao corpo, para atenção à respiração. Zazen é basicamente isso. Não é muito mais do que você se sentar, estar presente, prestar atenção no seu corpo, no dedinho da mão, no dedinho do pé, né? No quadril, nas costas, onde que está doendo, onde que está incomodando, onde que está tenso, onde que está relaxado, né? Sentir o seu corpo. Isso é um poder enorme, porque quando a gente está desorganizado, tudo que a gente quer é resolver. A gente é tomado por uma ansiedade, por um senso de urgência, né? E a gente vai se atropelando. E retornar ao corpo é o lugar da consciência, é o lugar da clareza de pensamento.
né? Isso é a primeira coisa que eu faço, que eu tenho feito, e eu tenho feito com regularidade, e é uma diferença, assim, enorme você não fazer isso e você fazer, né? Aí você pensa, não sei meditar. É porque talvez você idealize uma ideia de meditação na qual o sujeito se esvazia completamente de pensamentos. Isso não acontece. A gente é tomado por pensamentos, é evidente. Agora, o que você faz? Com tranquilidade, você volta para esse lugar da respiração, não é? Da atenção ao corpo, desse escrutínio, né? Uma espécie de toque, de tato sem as mãos, de tato proprioceptivo, sentir a pele, sentir o cotovelo. Isso de olhos fechados e parado. Pode ser 10 minutos, podem ser 15 minutos, não importa, tá bom? Segunda coisa que tem muito a ver com isso é tomar ar de manhã, respirar o ar da manhã. Né? O ar da manhã é mais limpo, o ar da manhã nos rejuvenesce, né? Acordar mais cedo, essa é a terceira coisa. Né? Tomar um ar de manhã. Número 3, acordar mais cedo. Número 4, buscar um silêncio. Então, se você está num lugar muito ruidoso, que lugar que você pode estar durante meia hora, sei lá, 2, 3 vezes por semana, em que pode ser um café, às vezes até o rumor do café é silencioso para você, né? Pode ser uma biblioteca, pode ser um parque, uma praça, e ficar lá um tempo parado, né? Sem pressa, não vou, aí fica no celular olhando em stories e não, isso não é silêncio. Buscar o silêncio é sem a rede social, entendeu? Isso é muito importante. Isso não é um detalhe, isso é central. Né? Em quinto lugar, uma coisa que sempre me ajuda, pode ser bobo, banal, você, Thiago, você está falando disso? Não, de fato é arrumar o espaço de trabalho. Sempre que eu estou desorganizado, sempre que eu estou angustiado, sempre que eu estou com dificuldade de tomar uma decisão, eu vou olhar para minha mesa de trabalho e está uma bagunça, sabe? E aí o que eu vou fazer? Eu vou arrumar esse espaço de trabalho para, de algum modo, resetar, né? Serenar esse espaço interior que a gente precisa criar para tomar decisões. E aí a coisa vai até para É muito curioso como não deixar as coisas pelo caminho nos ajuda. Porque nessas horas a tendência é mesmo ir largando as coisas pelo caminho, ir largando uma roupa pelo caminho e deixando tudo mais ou menos desorganizado, esquecer de tirar o lixo, sabe? Essas coisas nos organizam, né? A rotina nos organiza, né? Então, por exemplo, eu não entro de sapatos em casa, a gente deixa os sapatos na porta de casa, né? E a gente anda descalço pela casa ou de chinelo pela casa. E isso é uma coisa que eu aprendi com a minha companheira. Ela sempre chegou, entrou e deixou os sapatos ali paralelos, um do ladinho do outro. É um lance que leva 3 segundos. Literalmente 3 segundos você deixar os seus sapatos organizados ali, né? Isso é uma metáfora quase de deixar as coisas pelo caminho ou ir organizando as coisas à medida que você avança. Pode parecer um luxo isso, e às vezes de fato é, né? Mas no momento em que você consegue minimamente se organizar, você vai, né, fazer o seu zazen, tomar ar pela manhã, acordar mais cedo, buscar um silêncio, arrumar o seu espaço de trabalho, deixar os seus sapatos paralelos no momento em que você entra, o seu par de tênis, né? E, em último lugar, fazer uma coisa de cada vez. Mais uma vez, parece um luxo, mas não é um luxo. É a condição, né? É a nossa condição de trabalho, né? Eu faço análise, né? Eu já parei muitas vezes de fazer análise e recentemente eu retomei porque eu senti que era muito necessário, que eu precisava ter um espaço para pensar, né? E a análise é um desses espaços, né? E em algum momento ela falou assim para mim, Thiago, você precisa colocar os acontecimentos da sua vida na linha do tempo, né? Põe as coisas na linha do tempo. E eu ouvi isso, ela falou isso umas 2 vezes assim, sabe? Umas 2, 3 sessões ela disse isso aí. E eu falei, tá, botar na linha do tempo, beleza. Eu cheguei aqui em fevereiro, em março a gente comemorou nosso 1 ano de casamento e aconteceu, enfim, coisas que aconteceram porque a gente tinha um lugar para ficar, entendeu? E aí aconteceu um lance que nos lançou para a insegurança mais uma vez, né? Ou seja, a gente tinha se organizado, sabe? A gente se organizou da maneira que dava quando a gente estava no Brasil. E aí teve um momento de manhã, desses momentos que eu chego, me sento, cruzo as pernas, abro o meu caderno e começo a escrever, que eu realmente coloquei
na linha do tempo as coisas que tinham acontecido. O lançamento do Clube do Ensaio, o lançamento do Minimalia Infinita, a documentação da minha companheira, assim, todas as coisas que são pré-condições para que outras se deem, né? E daquilo que eu coloquei, né, que eu organizei, meus últimos 3 meses, né, que eu analisei o que tinha acontecido coisa demais. Né? Ou seja, estava acontecendo muita coisa. Eu estava avançando muito rápido. Mas a sensação, claro, quando a gente acorda, que você vê um monte de coisa por fazer, é de impotência, de falar, nossa, as coisas não estão avançando, não estão indo, né? E a partir daquele momento, a partir dessa consciência de linha do tempo, eu falei, não, eu não vou aglutinar coisas, porque não adianta. Não adianta, eu não vou conseguir estudar francês se eu estiver fazendo o projeto de 10 anos e 10 dias. Eu não vou conseguir fazer o prelo se eu estiver escrevendo, publicando e procurando apartamento. Isso não vai ser possível. E mais, sem uma calma mínima, você não vai tomar boas decisões. E, pior, as más decisões, a gente subestima o quanto as más decisões estreitam o nosso tempo livre. Né? Muitas vezes você olha, é muito mais fácil olhar nos outros isso, né? Você enxerga um outro assim, né? Às vezes é um irmão, uma irmã, que estão ali assim, meio que patinando, sabe? Em algumas áreas da vida, e você vai vendo que a pessoa vai tomando más decisões e não consegue sair disso. E te dá vontade de falar, e às vezes você não fala porque a pessoa não escuta, mas te dá vontade de falar, calma, para um pouco, vamos sentar aqui, ó. Vamos abrir um caderno e pensar. Né? Do que você precisa? O que está te atrapalhando? O que pressupõe? Assim, quais as coisas que você precisa fazer antes dessa coisa maior que você deseja? Né? Uma organização, clareza de pensamento e a perda de tempo que é você ficar tomando más decisões. Não porque, porque a gente tem que ser eficiente. Não é assim, não é com base na ideia de eficiência que eu falo isso, mas é com base de se privar de sofrimento psíquico desnecessário, se privar de um nervosismo que você poderia se poupar, né? Assim, porque o nervosismo é um descuido, o nervosismo é um pouco uma falta de amor para consigo, né? Então, às vezes você tem que também meio que se perdoar, claro, eu estou irritado nesse momento, eu tenho que ser paciente comigo, né? Inclusive com a minha própria irritação, beleza. Mas eu acho que tem uma coisa que em algum momento, poder recuar e pensar. Falar, não, peraí, isso aqui não está dando certo, sabe? Esse livro não está avançando. Por que não está avançando? Eu já vi gente que ficou 8 meses lendo um livro e você assim, você está lendo esse livro ainda? Não, eu preciso ler, estou lendo. Aí a pessoa muda de livro, lê um outro livro numa semana. Ou seja, o problema não era consigo, o problema era com o livro que você estava lendo. Era preciso abandonar essa leitura para que outras coisas mais interessantes pudessem entrar no caminho. Você precisa perceber que as coisas ruins que estão acontecendo com você agora também são muitas vezes resultado de más escolhas que você tomou há 1, 2, 4 semanas, né? Quando eu estava muito angustiado com essa coisa do apartamento, em algum momento eu percebi que a gente estava encavalando coisas demais. Por quê? Porque eu fiquei ansioso há um tempo atrás e eu quis correr com certas coisas que eu não ia conseguir dar conta em seguida. A ideia de fazer uma coisa de cada vez, muitas vezes é isso, né? E às vezes eu não posso me dar o luxo de fazer uma coisa de cada vez. Muitas vezes é o contrário, você não pode se dar o luxo de fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Porque essas decisões que você está tomando agora são importantes. Toda decisão para o teu livro é importante. É esse romance que você está escrevendo que pode ter o poder de comover as pessoas, de comover uma editora, um editor que vão falar, eu vou publicar esse livro, né? Eu tenho uma amiga, a coisa de 1 ano mais, ela estava assim muito tomada, sabe, por adrenalina, sabe? Ela tinha ganhado peso, não estava feliz com isso, né? Ela não estava feliz com isso. Ela estava muito ansiosa e ela estava assim abraçando uma militância online que, na verdade, não tinha muito sentido. Militância online de publicar e republicar tudo, sabe? Escrever, brigar com pessoas nos comentários, sabe? Tudo isso que você olha e você fala, puxa vida, qual que é a finalidade disso, né? Ela estava com uma adrenalina constante, dormindo mal. Isso deixava ela muito angustiada em relação
ao filho pequeno, ou seja, você via ela muito ansiosa com esse cuidado, uma postura de pânico, de susto em relação ao mundo. Muitas vezes, dependendo da nossa postura, a gente responde ao mundo de uma forma panicosa, né? Eu vi recentemente um reel de um sujeito que eu não sei, na verdade, se esse cara é bom, se esse cara não é bom, eu não tô assim... Mas ele se chama Francisco Bosco. Eu comprei um livro dele faz uns 10 anos, assim, que eu nunca cheguei a ler. E ele tá num desses podcasts de bate-papo, assim, muito populares, e ele fala uma coisa que eu achei interessante, que seria um conselho que eu daria para essa minha amiga aí que estava com esse problema esse tempo atrás. Ela não tá mais assim, ela mudou. Mas o que eu diria para ela naquele momento, olha, nem tudo exige que a gente responda, nem tudo exige uma reação nossa. A gente pode deixar a diferença passar por nós, sem que a gente precise se posicionar e responder o tempo todo, não é? E responder o tempo todo nem sempre é eficaz, nem sempre vai ajudar a melhorar o mundo. Se retirar de um senso de dever, de uma imposição social de urgência, que é muito mais imaginário do que real, porque de fato, assim, quem que está pedindo para você ser essa pessoa da urgência, dessa coisa verborrágica, quase um vomitório, né? A gente muitas vezes está vomitando o tempo todo, vomitando essa ansiedade para o mundo, né? E é necessário se retirar desse senso de urgência, que muitas vezes, é claro, é o aplicativo que está gerando, porque ele quer que você fique presa, que você fique preso nele, né? Colocar um lembrete na tela do celular, no computador, às vezes na imagem inicial do seu celular, muitas vezes, para você se retirar disso. Sei lá, pode ser qualquer mensagem, pode ser uma foto de um coelho, entendeu? Pode ser um asterisco. Você sabe que aquele asterisco é um lembrete para que você fale, calma, você não precisa fazer nada agora, né? Você recebeu uma mensagem no WhatsApp que te deixa ansioso, você não precisa responder essa mensagem, né? Fazer o que você sempre fez pode ser uma forma de procrastinação, sabe? Fazer o que você sempre fez pode ser uma forma de procrastinação. E a educação que você teve, os seus pais, sei lá, não são uma desculpa mais, né? Que a gente pode dar. Isso eu acho que está muito claro, né? Eu acho que um objetivo, tem um monge que também me ajudou nesse processo. O nome dele é Shunmyo Mazuno. Eu não sei se eu estou falando direito, né? Mas ele escreve uma coisa assim. Você não precisa ser mais ninguém. Você pode ser quem você é, sabe? Quem você sempre foi. Nunca foi o problema, né? Então seja quem você é. É muito difícil isso, porque a gente quer ser melhor, a gente quer ser outra coisa, a gente fala, eu preciso fazer isso, eu preciso crescer aqui, eu preciso ser um irmão melhor, uma mãe melhor, né? A gente tem muito isso, muita gente tem muito isso. A única coisa que a gente precisa é ser quem a gente é, só que sem pressa ou impaciência. Sem pressa ou impaciência. A pressa e a impaciência não são nossos. Não são nossos. Isso a gente deixa de fora. O resto fica, né? E esse mesmo monge, ele conta uma parábola assim, que é da filosofia Zen, que é muito interessante, que é esse sujeito que chega e fala para si mesmo, né? Porque a filosofia Zen, ela tem essa ideia de que dentro da gente existe um mestre, existe um self, sei lá como o nome disso, mas existe um sujeito, né, que é muito mais sábio e que a gente precisa escutar. Então, muitas vezes, quando a gente vai pedir conselhos para alguém, né, a gente pede conselhos para alguém, o que a gente está fazendo é abrir a escuta para esse mestre interior. E esse monge que mora num monastério e tal, ele ficava falando para si mesmo, mestre, como se ele estivesse chamando esse eu interior, muito mais sábio, muito mais tranquilo, muito mais sereno. E ele respondia para ele mesmo, sim, você tá aí? Você me escuta? Sim. E é muito interessante, né? Essa ideia de que uma amiga que te pede conselho, muitas vezes está pedindo conselho para si mesma, porque é ela que vai fazer a edição, né, desses conselhos. E aí eu acho que a gente chega num momento que é uma reflexão
que é o seguinte: a gente costuma pensar nas grandes escolhas, né? Ah, vou ter filho, não vou ter filho. Ah, vou largar esse emprego. Ah, que profissão que eu vou escolher? Ah, vou me mudar para essa ou para aquela cidade. Mas muitas vezes as pequenas decisões são tão importantes, as decisões do dia a dia são tão importantes quanto as grandes decisões. Em geral, as pequenas decisões do dia a dia, elas se tomam sozinhas, né? O automatismo, ele assume, né, esse protagonismo das pequenas decisões, né? E a gente muitas vezes precisa pensar nessas pequenas decisões. Tem um texto do David Foster Wallace chamado Isso é Água, né? É um discurso de paraninfo que ele faz diante de uma turma recém-formada, e ele vai falar sobre a importância da gentileza, né, no cotidiano, no dia a dia. Na verdade, a importância da empatia, de você pensar nas pessoas que estão nos automóveis vizinhos, pensar na pessoa que muitas vezes até te trata mal quando ela te atende num supermercado, pensar enfim, em tudo que te incomoda, nesse outro que te incomoda, que está com pressa para chegar em casa e que, como você tá correndo e tá impaciente, né? O automatismo, ele não admite gentileza, né? Ele é um pensamento muito voltado para si. Então, e essas pequenas decisões, elas cobram um preço muito alto. Então, comprar uma briga com uma companheira, com um companheiro, numa sexta-feira, perder o fim de semana de tranquilidade porque você comprou uma briga numa sexta-feira, né? Ser irritadiço com um colega de trabalho, ser passivo-agressivo com um colega de trabalho, né? Pressupondo que a pessoa não vai perceber isso, é evidente que ela vai perceber. Querer resolver também os problemas alheios o tempo todo, querer, vamos dizer, preencher as lacunas o tempo todo, sendo que o certo seria você deixar que as pessoas muitas vezes resolvessem os próprios conflitos. Tem um episódio do Prelo que eu falo sobre a escassez. Não nessa ideia meio física quântica, né, que o pessoal assim vem apresentando isso. Mas não, escassez mesmo, economia de dinheiro, economia de atenção, economia de tempo, né? E esses economistas indianos, eles vão falar que as boas escolhas, elas se somam, elas são cumulativas. E que em geral, no tempo de vacas gordas, não precisa ser muito gorda a vaca. É quando a gente tem um pouquinho mais de tempo que a gente semeia, a gente pode semear a falta, a escassez, ou a gente pode semear esse excesso, essa abundância. É pelo descuido em períodos de abundância, que é um descuido muito comum, muito regular, porque diante de uma situação de falta, quando a gente encontra um oásis de tempo, você fala e puf, vou descansar aqui. É normal, sim, ninguém está criticando. Mas é uma forma de descuido, né? É pelo descuido da abundância que a gente perde tempo, perde dinheiro, perde chances futuras de ter tranquilidade, de pensar com clareza, né? Ou seja, aproveitar bons tempos para comer melhor, né? Para cuidar do corpo e assim por diante. Né? E aí retomo, de fato assim, quando a gente toma uma decisão por uma cidade menor, mais tranquila, é uma tomada de decisão autossuficiente, sabe? É uma decisão, como que eu diria, é uma decisão mais razoável, mais sana, né? Mais sã, e que nos obriga, no entanto, a fazer essa migração dentro da outra, né? Fazer uma migração dentro da outra. Eu acho que o importante aqui não é essa ideia de sucesso, como eu falei, de eficiência, né? Não é ficar obcecado com essa ideia ilusória de estar acima, de ser o melhor. Isso tudo é bobagem, né? A gente sabe. É garantir uma posição minimamente favorável para você, de cuidado e de autocuidado, né? E se manter nessa posição, né? A verdade é que o tempo favorece quem está bem posicionado e é atroz com quem não está. E são as situações cotidianas que mantêm essa nossa posição favorável. A nossa posição, por conseguinte, vai determinar as opções que a gente tem na nossa vida. E para isso você precisa ter clareza de pensamento, para entender o que te falta, né? Para escrever um livro que seja melhor do que aquele livro escrito por um eu ansioso, desorganizado, que não consegue ter um pensamento de longa duração, que tem um pensamento de curta duração. Vou dar um exemplo muito elementar aqui, que você tem uma editora na tua frente, no mesmo espaço, sabe? Num elevador, num café, numa livraria. Você sabe que essa pessoa é uma ótima editora. Pronto, tá te escutando. Pergunta, o que você faz com isso? E vamos dizer que você está com um ótimo livro na gaveta, no teu computador, né? Você vê, você pode
se deixar tomar pela ansiedade, você pode jogar a conversa fora, você pode ficar mudo, tímido. E com isso você pode perder, sim, 1 ano, 2, 3 anos da sua vida. É simples assim. E perder não é no sentido de você não vai perder, mas você está perdendo uma chance muito grande de fazer certas coisas acontecerem, certas coisas que você deseja e que você sabe que poderiam tomar um rumo bacana. Eu acho que é dominar minimamente, se assenhorar minimamente das circunstâncias e não ser dominada, não ser dominado por elas. É uma conversa longa que eu acho que a gente pode continuar tendo e que eu acho que é muito rica, não é? Mas por hora, eu acho que são reflexões com as quais a gente pode ficar, né? Que pode nos convidar a uma certa lição de casa, uma lição de casa que você mesmo vai desenhar, vai traçar a partir dessa perspectiva da autoria. Então é isso, não deixa de se inscrever no canal Escrita Criativa, não deixa de se inscrever no Prelo, me diga o que você achou, que ideias que surgiram a partir dessa conversa e a gente segue por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau!